Nessa última quinta-feira, Luka Modric anunciou sua saída de Madrid, de onde após 13 anos de uma linda história deixará a equipe após o Mundial de Clubes. Foram 28 títulos conquistados, o maior vencedor na história do Real, e entre essas taças, 6 da UEFA Champions League, que o colocaram entre os maiores vencedores do torneio. Mais do que isso, Modric marcou uma era. Fez parte de um dos maiores trios da história do futebol, e mesmo mais velho não deixou de ser útil, e sai do Real Madrid para entrar para a história não só do clube, mas também do futebol espanhol. Ao longo de sua trajetória, o croata jogou com diferentes gerações e conseguiu vencer com todas elas. E do elenco tricampeão de Zidane no time titular só resta o Carvajal ainda atuando em Madrid. Mas como foi sua passagem na Espanha desde o começo? Ao que se deve tanto sucesso? Vamos ver isso hoje. Olha, o Real Madrid é um dos times que eu mais falo aqui no canal e nada mais justo do que eu fazer um vídeo sobre o Modric. O croata foi um dos melhores meio-campistas da sua geração e também do maior clube do mundo, então podemos dizer que ele é uma verdadeira lenda. E o objetivo desse vídeo é passar por tudo isso e também lembrar de alguns momentos marcantes, só que para isso a gente tem que voltar lá no início, no começo. Luka Modric no início de sua carreira tem passagem pelo futebol bósnio, mas inicia a chamar a atenção basicamente em 2005-2006, onde com 20 anos começou a performar pelo Dinamo de Zagreb, clube de seu país. Por lá, apesar da imensa qualidade técnica, pecava na forma física, tendo rodado em outros clubes nos anos anteriores por isso. Mesmo com esse começo atrasado, a partir do momento que teve mais espaço, as temporadas foram muito boas. O Dinamo foi tricampeão da Liga de 2005 a 2008. Levou 2 taças da Croácia, além de uma Supercopa do país, com na temporada 2006-2007 Luka Modric recebendo o prêmio de Jogador do Ano nacionalmente. O jogador ainda esteve na Copa do Mundo de 2006 atuando por 29 minutos. E na Liga Croata, além dos títulos, foram 97 jogos, 31 gols e 21 assistências, se consagrando como um dos grandes nomes do país e preparando para buscar voos maiores. E pelo que dá pra ver, ele sim ganhou muitos títulos, então pro próximo clube dele eu acho que ele quis dar uma descansada, sei lá. E olha eu sendo maldoso. O Tottenham acabou de ganhar a Europa League e pro Modric foi uma excelente escolha para uma porta de entrada numa grande liga europeia. A chegada de Luka na Inglaterra foi pelo valor de 16,5 milhões de euros, na época igualando o recorde do clube, mas o início não foi dos melhores. O croata sofreu uma leve lesão no joelho. Viu o time iniciar a temporada de forma péssima, conquistando apenas 2 pontos nos 8 primeiros jogos com Juandri Ramos à frente da equipe, e Modric sendo muito contestado por sua capacidade de jogar na Inglaterra. Só que nesse momento entra um cara muito importante na carreira do Modric e graças a Deus que isso aconteceu. O nome dele é Harry Redknapp. Importante destacar que o Luka Modric nesse momento jogava na ponta esquerda e não no meio, porque ele era considerado muito fraquinho para jogar no centro e isso acabou mudando com esse treinador. Segundo o próprio, a primeira vez que ele testou o Modric jogando por dentro foi num jogo contra o Arsenal, em que funcionou muito bem e a equipe venceu. Depois ele fez de novo contra o Chelsea, que tinha um meio-campo muito forte fisicamente, criando dúvidas entre outros treinadores que diziam que ele seria assassinado, mas pelo meio ele conseguiu ir muito bem de novo e nunca mais saiu dali. A partir desse momento, a parceria de Modric com o treinador se tornou muito boa, com ele ajudando o clube a voltar à Champions League em 2010 e o croata deixando o clube em 2012, seguindo a saída de seu treinador. E para quem não lembra, nesse time do Tottenham tinham 4 croatas e também o Gareth Bale em determinado momento, e ele reencontraria ele no Real Madrid. Beleza. Antes de chegar em Madrid, vamos falar dos números. Na Inglaterra, Modric foi peça central do Spurs e um dos grandes meias da Premier League como um todo. Foram 160 jogos, 17 gols e 24 assistências, o que chamou a atenção de José Mourinho e do Real Madrid para o futuro. Modric chega a Madrid por cerca de 30 milhões de euros aos seus 27 anos de forma pouco badalada, sendo muito criticado por suas condições físicas. Nos seus primeiros 19 jogos foram apenas 1 gol marcado, atuações medianas, contando ainda com o prêmio de pior contratação do futebol espanhol na temporada pelo jornal Marca, com em segundo lugar o camaronês Song, que foi contratado pelo Barcelona. E olha, quem que vai lembrar do Song, hein? Assim, óbvio que essa votação não significa nada, é uma votação popular e pode sim ter muito clubismo envolvido. Só que sim, o Modric quando chega no Real Madrid tem até certo problema para se adaptar, até porque tinham grandes jogadores jogando pelo meio campo, e o próprio jogador assume isso. É o Real Madrid. Eu sei da enorme pressão da mídia sobre as transferências. Não estou procurando desculpas, não sou assim, mas é muito exigente a adaptação a um clube como o Real Madrid.
Foi o que disse o croata após esse primeiro período abaixo, mas isso não era o único problema. Jogadores mais carimbados como Khedira, Ozil e Xabi Alonso ainda estavam no clube, o que dificultou sua vaga no time titular, pelo menos nesse começo. Ao menos a confiança de José Mourinho no jogador continuava, já que segundo o mesmo, com o tempo os madridistas iam se apaixonar pelo futebol do meio-campista. E ele estava certo. Porém, isso não aconteceria com o Mourinho no comando, já que ele sai logo na temporada seguinte e chega Carlo Ancelotti, e ali a carreira do Modric pelo Real Madrid começa a mudar. O novo treinador logo percebe a qualidade que ele tinha em mãos. Modric se torna peça fundamental em seu esquema, se tornando titular e jogando muito bem, principalmente na Champions League. Jogando muito bem na fase mata-mata, onde não tem como não citar o desempenho de Cristiano Ronaldo também, que marcou 17 gols da competição naquele ano, sendo a melhor marca na história do torneio. Um absurdo completo. E na final contra o Atlético de Madrid, um jogo extremamente difícil, com gol salvador de Sérgio Ramos no minuto 93, e para quem não se lembra, quem cruzou aquela bola foi Luka Modric. O Real se sagrava campeão da La Décima finalmente, e Modric ganhava também sua primeira Champions, indicado pela primeira vez para o time da UEFA. E ali, seu auge começaria. Em 2014 ainda daria tempo de Modric jogar sua primeira Copa do Mundo com mais protagonismo, com a sua seleção caindo ainda na fase de grupos, mas o futuro ainda reservaria mais histórias para aquele elenco. O ano de 14 e 15, porém, foi um pouco mais complicado, porque o Barcelona estava impossível. Nem vou falar muito sobre isso, mas o importante da gente notar aqui é a troca de treinadores e também o início de uma nova era galáctica. Zidane volta ao clube dessa vez como treinador, e tem como missão fazer daquele elenco já campeão novamente motivado a vencer mais títulos, o que ele consegue até de forma rápida. E agora a gente vai passar resumidamente sobre o Modric nesse tempo e também vamos falar um pouco sobre esse tricampeonato do Real Madrid. Mas antes disso, eu paro aqui para pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Trago conteúdo de futebol toda semana por aqui. E para dar um certo spoiler do que está por vir, eu vou fazer um vídeo ou sobre o Cristiano Ronaldo ou sobre as ligas europeias e a temporada inteira desse ano. Então, se você tiver interesse, fica a curiosidade e também acompanha aí, me dá uma chance. Continuando, a chegada do Zidane em Madrid para muitos é tida como uma passagem de muita sorte, já que ele pegou um time muito bom, o que não está exatamente certo. Na parte tática, Zidane não tinha nada de muito inovador. Sabia explorar a profundidade de seus laterais, um ataque de efetividade com Benzema fazendo um trabalho sujo para que Cristiano brilhasse, e no meio campo uma trinca de jogadores que podiam marcar e atacar, e Modric estava nesse grupo. E aqui eu tenho que falar do trio Casemiro, Modric e Toni Kroos. Para muitos, o melhor meio campo da história do futebol. Para outros tem competição, talvez com o do Barcelona, de Xavi, Busquets e Iniesta, e a verdade que a gente tem que dizer é que eles estão na história. Isso é inegável. Casemiro era o cão de caça, fazia as coberturas no campo defensivo e era destruidor nos desarmes. Toni Kroos trabalhava mais como relógio do time, ditando o ritmo do jogo, e o Modric conseguia ajudar defensivamente e fazer a articulação das jogadas de forma quase perfeita. Além de ser um jogador que, mesmo fisicamente não parecer tão forte, conseguir ser um dos que mais cobria quilômetros em campo. Na temporada 15-16 na Champions, a equipe passou nas oitavas de final de forma tranquila contra a Roma. Depois sofreu um aperto contra o Wolfsburg, mas passou com um show de Cristiano. Venceu também o City nas semis, até bater o Atlético de Madrid novamente na grande final. Com isso, Modric chegava no seu segundo troféu de Champions, mas aquele era só o início. Início também porque 16-17 seria provavelmente a grande temporada desses 3 anos do Real Madrid, e do Modric também. Na La Liga um título incontestável, e na Champions passando com um show de Cristiano Ronaldo, principalmente contra Bayern e Atlético de Madrid, os merengues buscavam o bicampeonato. Olha, é impossível eu não estar destacando o Cristiano, porque nessa época a Champions era meio que dele, a conta é meio que essa. Porém, o Modric era a espinha dorsal desse time e junto com Kroos e também com Casemiro eram muito importantes, tanto que na final ele deu uma assistência e também foi campeão de novo. Em 2018, o roteiro dos anos anteriores na Champions foi parecido. Show de Cristiano, caminho difícil até a final, onde dessa vez bateu o Liverpool, encerrando assim o ciclo histórico do Madrid. Mas para o Modric o mais importante naquele ano seria a Copa do Mundo, onde ele conseguiu colocar a Croácia na sua melhor posição na história do Mundial. Quem não lembra a sua atuação no 3-0 sobre a Argentina, onde inclusive o Kleber Machado faz uma das melhores narrações da história das Copas do Mundo.
Vai lá assistir que é muito engraçado. Em seguida passou por diversas prorrogações e chegou até a final perdendo para a França, mas mesmo assim botando seu nome na história, sendo eleito o melhor jogador daquela Copa. E os troféus não pararam por aí. Veio também o de melhor da Europa e a Bola de Ouro, sendo o primeiro a interromper o ciclo de Cristiano Ronaldo e Messi. E aqui temos uma pequena polêmica. Muita gente tem a opinião que essa Bola de Ouro não foi tão merecida assim e pareceu só uma invenção da FIFA para não dar o prêmio pro Cristiano Ronaldo. E é uma posição justa, mas vamos analisar os números. Cristiano também teve uma atuação histórica na Copa contra a Espanha, e na Champions foi mais uma vez decisivo, fazendo gols históricos e se provando capaz pela terceira vez seguida. O português fez 44 gols em 44 jogos com 8 assistências, enquanto o Modric fez 43 jogos com 2 gols e 8 passes para gol, o que deixa a discussão em aberto. É um pouco injusto sim a gente analisar só os números, porque o Modric é um meia e não um atacante. E eu vou deixar a minha opinião, eu acho que essa Bola de Ouro tinha que ser sim do Cristiano Ronaldo, mas eu entendo a escolha do Modric porque ele é um baita de um jogador e mereceu ter sido escolhido o melhor do mundo pelo menos uma vez. A discussão não é muito sobre ele em si, e sim sobre a decisão naquele momento. Nas temporadas seguintes vimos o croata um pouco mais em baixa. A saída de CR7 e Zidane fizeram com que o Real Madrid perdesse força e assim iniciava-se uma transição. O jogador já era mais veterano naquele momento, mas mesmo assim ainda jogava muitos minutos sempre, mesmo que por muitas vezes sendo contestado, era um líder importante para o grupo. Aqui, o momento áureo já passou e o Modric não conseguia jogar na mesma intensidade, porque qualidade nunca faltou. E em 2022, com a volta do Ancelotti, a sua importância foi meio que ressignificada. Ele não era mais titular 100% dos jogos, mas ter o Modric como uma opção é muito bom, e ele continuou desempenhando sempre que podia. Luka ainda colaborou naquele ano na Champions com assistências absurdas. Uma para Benzema contra o PSG e outra contra o Chelsea de trivela para o Rodrigo. Na final foi titular ao lado de seu trio histórico. Fez do Real Madrid mais uma vez campeão e de novo entrou para a história do torneio. Como eu disse, aqui o Modric era titular, mas não era absoluto, o que não é nenhum problema. E na Copa do Catar, mesmo com a idade avançada, acabou conseguindo levar seu time até a semifinal, eliminando o Brasil em um jogo que ele dominou nosso meio-campo. Dia complicado, né? Mas vamos adiante. Finalmente em 23, o Real passa em branco, mas em 24 mais uma Champions. A sexta com o croata ainda tendo espaço mesmo com 38 anos, sendo uma peça de reposição para controlar o jogo quando precisava, e conseguia ser ainda útil o suficiente para render uma nova renovação de contrato para 2024-2025. Chegamos na última temporada de Modric, onde de novo ele conseguiu ser uma liderança importante, dessa vez como primeiro capitão do time. Só que infelizmente o Real não rendeu muito esse ano. Mesmo assim, aos 39, até aqui fez 55 jogos, 4 gols e 9 assistências. Números absurdos para um meio-campista considerado reserva, que com certeza está na história do Real Madrid. E agora, depois de 13 anos, a passagem muito bonita do Modric pelo Real Madrid vai se encerrar. De desacreditado na sua chegada ao maior vencedor na história do clube com 28 títulos, além de uma identificação única com a torcida. O croata viveu diferentes gerações, de Cristiano Ronaldo a Vinícius Júnior, de Mourinho a Ancelotti, mas em todas foi importante e em todas foi um jogador de uma qualidade e classe absurda. Em seus quase 600 jogos na Espanha, os números são expressivos, além de 28 títulos o colocando como o maior na história do clube, mas tem coisas que as estatísticas não contam. Seus passes de trivela, sua liderança e sua habilidade de controlar o jogo são únicas, e provavelmente após a Copa de 2026, a carreira do jogador encontrará seu fim também pela seleção croata, onde o atleta com mais jogos pelo seu país pode viver seu último capítulo. Modric sai de Madrid da mesma forma que entrou, com classe, inteligência e muito futebol. Não é só o fim de uma era, é o fim de um tipo de jogador que talvez a gente não veja tão cedo de novo por lá. E nos merengues, a sua passagem se encerra após o fim do Mundial. Então eu quero saber de você, o que você acha do Modric e também o que você achou desse vídeo, porque ele acaba aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Peço de novo para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, que é muito importante. E eu tô sempre trazendo conteúdo por aqui, então acompanha aí para me motivar também. E no mais, acho que é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um grande abraço, valeu, é nóis.